Qual é o nome de Deus? Qual é o verdadeiro nome do Messias? As pessoas questionam muito qual é o verdadeiro nome, a tradução, enfim. Essas e algumas outras coisas falaremos hoje nesse vídeo para ajustar essa disparidade teológica. Fique comigo após a vinheta. Chegou a incrível câmera IP Robô Sem Fio. Com design inovador, é uma câmera versátil para inúmeras aplicações. Ela pode ser câmera de segurança, babá eletrônica. Os youtubers vão adorar. Seu sistema exclusivo de rotação em 360 graus, você pode controlar à distância o melhor ângulo de filmagem. Fazendo seu pedido agora pelo WhatsApp ou telefone, a entrega em Salvador já incluso a instalação. Aproveite essa super promoção que o canal Ciência do Evangelho está disponibilizando para você. Paz do Senhor esteja com você. Eu sou o pastor Jélio Vieira que vos falo, trazendo mensagens das Sagradas Escrituras para aplicarmos o ID por todo mundo, pregando o Evangelho para toda criatura. Meu forte abraço, Abraço Pentecoste, meu agradecimento a todos que participaram desse concurso, esse brinde que a gente distribuiu no canal, esse que você está vendo aí, que as pessoas foram contempladas, foram 5 aqui pelo canal do YouTube, Ciência do Evangelho, e os grupos do WhatsApp, Ciência do Evangelho e Ciência do Evangelho 2. Deus abençoe, vocês vão ver algumas fotos de algumas pessoas que já resgataram seus brindes, ainda falta o pessoal ainda terminar, tá aqui aberto até o final do mês, tá bom? A leitura que vou trazer hoje justamente fala sobre a forma de falar o nome de Deus, qual é o nome do Messias. Eu participo de alguns grupos do Facebook e percebo que existe uma disparidade teológica muito grande. As pessoas questionam muito o verdadeiro nome, como é o nome do Messias, como chamar o Messias, enfim. Para entendermos melhor isso, eu vou pedir que os amados e amadas que têm a Bíblia na mão, abra por gentileza Romanos 13, versículo 1, que está escrito assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesma condenação. Até aí. Já sabemos para quem estava sendo dito essas palavras e também quem estava dizendo, mas eu não vou me ater nesse significado porque o texto é bem translúcido, ele é bem cristalino e não limita de que autoridade está se falando. Logo, eu entendo que a mesma autoridade que um porteiro tem em uma portaria, tem um juiz federal no exercício de sua função. Autoridade é autoridade. Se a pessoa foi instituída para exercer aquela função, seja ela qual for, foi instituído por Deus e tem que crer nisso. Quando você não crê nisso, quando você resiste a isso, você vai trazer para si condenação. Eu li isso para você entender, amados, que as traduções que temos hoje das Bíblias foram instituídas por autoridades. Autoridades criaram uma tradução para com que podermos entender o que está escrito nas Sagradas Escrituras, originalmente escritas em hebreu. Tanto é que as primeiras traduções, como a Septuaginta, ocorreu lá em Alexandria, por necessidade de colocar a Sagrada Escritura dentro da grande biblioteca de Alexandria. Eu digo isso porque, na leitura da Torá, os judeus eles entendem que não são dignos suficientes para poder pronunciar o nome de Deus. Então, esse símbolo que você está vendo agora, ele é a grafia do nome de Deus para os hebreus, para o judeu. Mas só que eles não recitam porque eles não se acham dignos para isso. Então, eles expressam até hoje, os judeus que existem, quando estão lendo a Torá, eles expressam a palavra Adonai. Adonai é traduzida para nós como Senhor ou meu Senhor. Daí vem algumas traduções. Por exemplo, a João Ferreira de Almeida, que eu estou utilizando agora. Olha os áudios aí, viu, meu filho? Vamos conversar isso depois, viu?
Então, nessa tradução, na Antecapa, explica que, devido a questões de traduções, a expressão do nome de Deus foi colocado em respeito à expressão Adonai que os judeus utilizam na leitura da Torá, por sinal ficando Senhor. Não estou criticando nem discriminando outras traduções, porque, na verdade, o que eu estou trazendo à tona é justamente a falta de crítica referente a como a sua cultura chama, como a minha cultura chama e como tantas outras chamam. O que eu posso dar em um alerta é que existem alguns livros que parecem ser a Bíblia, mas não são. Você pode abrir a sua Bíblia agora, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1. Esse versículo, ele é o que faz o ajuste para compreendermos se a palavra fala quem realmente é Cristo ou se está trazendo um conceito teológico, um conceito de filosofia de uma determinada denominação. Então, como é que está escrito em João 1:1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se sua tradução está diferente disso, eu recomendo alterar para uma mais conivente com a divindade de Jesus. Porque o que está escrito aqui converge com toda a palavra. Entendendo isso, podemos agora conversar sobre o Messias. Tem uns vídeos que eu estou até colocando aqui para você, que fala referente quem é Jesus, quem é Deus. Em outras palavras, o Cristo, que hoje aqui conhecemos como Jesus, foi a carne que Deus utilizou para caminhar na terra. Porque lembra que eu falei para você que o Verbo era Deus? No próprio final do versículo de João, aqui no 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então, o Verbo se fez carne, o Verbo que era Deus, era aqui porque é questão de passado, lá no princípio. Então, o Verbo que era Deus naquele período, se transformou em carne, conhecido como unigênito do Pai. Até aí tudo bem. Jesus, aqui no Brasil conhecido como Jesus, é a carne que Deus utilizou para caminhar na terra. Mas só que algumas pessoas criticam a palavra Jesus dizendo que é da cultura romana. Em verdade, eu vos digo, se a Bíblia fosse escrita pelos romanos, no mínimo o versículo que fala sobre imagens eles teriam tirado. Então eles não tiraram, eles não escreveram e não criaram nada. Simplesmente nos concílios eles determinaram qual livro ficaria e qual livro sairia conforme a doutrina deles. Citar o livro aqui e na católica ou na adventista tem que estar igual, porque o livro é um só. No Mar Morto foi encontrado vasilhas com os livros que condiz com a mesma palavra. Então, na tradução, por exemplo, a que eu utilizo, os tradutores respeitaram Adonai quando se fala o nome de Deus, e o nome de Jesus foi transcrito, por sinal, no hebraico não tem a letra J. Mas o que acontece? A palavra pronunciando o nome de Jesus é Yeshua HaMashiach. Essa é a expressão fonética do nome do Messias. A expressão gráfica também foi transliterada. Então, para facilitar a compreensão para o povo do Brasil, veja que eu estou me limitando aqui no Brasil. Então, a palavra Yeshua foi transcrita para Jesus. Aí eu te digo, não tem autoridade o nome de Jesus? Tem, porque eu li para você Romanos 13, sobre toda autoridade é proveniente de Deus. Então, da mesma maneira que eu comparei um porteiro a um juiz, temos sim nossas autoridades nas traduções, temos sim nossas autoridades na escrita da palavra. Tanto é que eu li aqui um versículo para você em João, para você ter um eixo, um norte para identificar a veracidade do livro que você porta. Então, se na tradução Yeshua, por autoridade de Deus, passou para Jesus, é só para você compreender. Porque aqui no Brasil, fala amor, mas nos Estados Unidos se diz love, na França fala l'amour. Vai se perder o significado só por causa da pronúncia? Autoridades determinaram que é assim que deveria ser feito. Então, por que nós vamos nos gladiar, perder tempo em nos contextualizar, querer mostrar para o próximo que nossa forma de falar é a correta? Não é por aí. Ah, mas só que o nome de Deus é o perfeito. O nome de Deus na Torá foi transcrita que nem os próprios judeus mencionam por não se considerarem dignos.
porque você acha que a forma com que você chama é a correta. Vamos respeitar o próximo, porque quando você respeita, você é respeitado. Quando você perde tempo em criticar, você já está deixando de ser evangelista, porque quando você critica, você não está pregando. Mas só que nas salas as pessoas têm que estar repreendendo o mesmo erro. Amados, Jesus disse, aquele que não é contra mim, é por mim. Eu falei isso no vídeo passado, rebeldia. Então, amados, vamos entender que a tradução é para nos auxiliar, para edificar, porque eu acredito que poucas pessoas aqui no Brasil, com uma Bíblia hebraica na mão, como eu tenho, não vai entender, como eu também não entendo. Então você tem que pegar uma palavra, mais tradicional, porque existem alguns poucos que estão criando sensacionalismo, está fazendo uma tradução por causa de honorários e está contextualizando coisas que não convêm. Por exemplo, as Bíblias de estudo. O que é uma Bíblia de estudo? Nada mais é que uma cópia da minha com um pedaço a mais, escrito o que a pessoa entendeu. Então você tem que ter cuidado com as Bíblias que tenha estudo, porque na verdade você está absorvendo uma doutrina ou conceito de alguém. Então se limite na palavra. Se você tem um líder espiritual, tem dúvida, pergunte a ele. Eu vou deixar meu WhatsApp aí embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, se sentir mais confortável, pode escrever abaixo aqui mesmo no YouTube, que eu vou ter o maior prazer de te explicar, tá bom? Então eu espero ter acrescentado um pouco mais no coração de todos. Que Deus abençoe a todos, uma semana de vitória, de conquistas e realizações, em nome do Senhor Jesus.